Olá, eu sou Juliana Furtado e este é o Festival Camomila. Nossa próxima convidada é Isabel Nogueira. Isabel é produtora musical, musicóloga, artista sonora, além de professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bel Medula, como é conhecida, já lançou vários álbuns de música experimental. Durante a prática, você vai observar o QR Code no canto da tela. Se você quiser, pode fazer a sua doação e juntos contribuiremos com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua do Rio Grande do Norte. Aproveitem essa prática e seja bem-vinda, Bel. Oi, meu nome é Bel. Eu vou conversar hoje um pouco com vocês sobre as vivências e permitir-se ser artista. Eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e as coisas que eu vou comentar hoje partem de uma ideia da gente pensar quem a gente é, de onde a gente vem e o que a gente quer ser. Parte da ideia da gente pensar os nossos marcadores, as nossas histórias, as nossas memórias, as nossas ancestralidades, pensando que a gente é um corpo que está no mundo e que as nossas histórias ficam marcadas nesse corpo. É muito diferente, talvez, eu falar de um cotidiano de ser artista, sendo uma pessoa que está no sul do Brasil, para uma outra pessoa que está no norte, mas eu vou procurar falar de coisas que cada um e cada uma vai poder adaptar na sua realidade e vai poder praticar no seu dia a dia. Eu vou falar um pouco sobre experimentar, sobre planejar, mesmo o implanejável, sobre registrar processos criativos e se divertir com eles. Eu vou falar um pouco de mim antes, porque vou convidar vocês a pensar sobre vocês, então vou espelhar esse exercício. Eu venho de uma família de classe média. No Brasil eu sou lida como uma mulher branca, sou heterossexual, sou mãe, sou artista, sou pesquisadora, sou professora. E o meu contato com a música começou muito cedo. Com 8 anos eu comecei a estudar piano e também entrei em contato com a poesia, com as letras, com os textos, com as escritas. Então essas duas coisas aparecem desde muito cedo na minha vida e sempre foram um momento para eu ficar comigo mesmo. Então, a primeira ideia do ser artista é achar esse momento de ficar consigo mesma e consigo mesmo no dia a dia, no cotidiano, todos os dias. E com isso, afinar a escuta do mundo, a escuta dos sentidos. Então, eu preparei aqui algumas coisas que eu vou comentando com vocês. Vocês vão ver que eu vou olhar para baixo aqui e é o computador que está me apoiando. Então, essa primeira ideia é do lugar de fala como lugar de escuta. Se perceber no mundo e entender que o nosso corpo, ele é voz e expressão. A partir desse corpo no mundo, a gente pensa, que artista que eu sou? Que artista que eu quero ser? Qual a minha expressão no mundo? Como é que eu me coloco? Como é que esse lugar faz com que eu enxergue o mundo e as pessoas de um jeito específico? E a partir desse lugar, com quem eu quero dialogar? Como é que eu quero me reinventar? Qual a minha poesia? São muitas questões que, claro, a gente não vai responder no primeiro dia, nem espero que vocês escutando isso vão ter respostas de imediato, mas são coisas para pensar. E eu vou trazer algumas ferramentas para vocês pensarem sobre elas e voltar a falar desses temas mais no final da nossa conversa. Todos esses elementos passam por camadas que são sociais, são emocionais, são psíquicas, são intuitivas e todas elas são, de alguma forma, parte do processo criativo. Tem algumas coisas que são ferramentas também, tem algumas coisas que são linguagem, tem algumas coisas que a gente percebe e, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que a gente foi acostumado ou acostumada a perceber, do mesmo jeito que a gente foi acostumado ou acostumada a perceber a gente mesma no mundo e que a gente vai propor hoje alguns exercícios para poder ampliar esses horizontes e a gente se imaginar ou se reinventar nos próprios lugares que a gente habita. Para isso eu vou trazer uma ideia desenvolvida por uma compositora chamada Pauline Oliveiros, que se chama Escuta Profunda.
A Pauline Oliveiros, a partir da sua atividade como professora de alunos de música, ficou pensando que os alunos de música estavam muito acostumados a ouvir estruturas e não sons. Então ela propôs um passo atrás. Antes da gente ouvir as músicas, a gente vai ouvir o mundo. Ela falava que escutar é diferente de ouvir, porque diferente dos olhos, a gente não consegue que os ouvidos se fechem. Os ouvidos não têm pálpebras, então a gente não escolhe não ouvir. Mas ao mesmo tempo, a gente o tempo todo faz escolhas sobre o que ouvir, o que não ouvir. O que é considerado digno do nosso interesse e o que não é. O que a gente entende como som principal e o que a gente entende como som secundário ou som de fundo. Então, todo tempo a gente faz um filtro e a gente seleciona alguns sons e outros não. Então, a ideia da prática da escuta profunda é a gente ir além desse horizonte da escuta. Então, alguns exercícios, por exemplo, vão ser escutar o mundo. Por exemplo, desse lugar que vocês estão. Pensem um pouco, podem fechar os olhos, se colocar em posição de escuta. Percebam primeiro os pés de vocês, talvez no chão, todos os pontos de contato do corpo com o lugar que vocês estão sentando. E percebam como os sons atravessam vocês. Percebam como existe um universo de sons ao redor. E todos esses sons têm movimentos, têm texturas, têm durações, têm atravessamentos de uns sons com os outros. E ao mesmo tempo, esses sons ressoam no corpo de vocês. Existe talvez, no lugar em que vocês estão, um som contínuo, e talvez esse som possa ressoar no corpo. Existe talvez um som ocasional, que vem só de vez em quando e se mistura com aquele som contínuo. Existe talvez um som muito distante, que quase vocês não escutam. Existem sons familiares, existem sons novos. Busquem nesse momento se conectar um pouco com isso e pensar quais sons compõem essa sonosfera que está na volta de vocês. Para isso a gente vai precisar também de um pequeno momento de conexão. Então busquem respirar em 3 tempos. Inspirar o ar, um pouco, inspirar novamente, mais um pouco. Inspirar uma 3ª vez e encher completamente os pulmões de ar. Reter alguns segundos e retirar todo o ar dos pulmões. Fazendo novamente, enche um pouco os pulmões de ar. Mais um pouco. Numa 3ª vez, enche todos os pulmões. Retém alguns segundos e esvazia por completo. A ideia desse exercício é justamente proporcionar uma maior conexão com o momento presente. Porque tudo que a gente vai precisar, em todos os exercícios que eu vou comentar, é estar com essa conexão no momento presente muito estruturada. O elemento principal para isso é justamente a respiração. Então, em todos os momentos que vocês forem sentindo uma espécie de ansiedade, talvez, ou uma desconexão, ou talvez uma surpresa, porque talvez os elementos sejam muito novos, façam essa conexão com a respiração. E percebam que essas sabedorias que a gente está falando, que eu estou trazendo hoje, elas já estão dentro de vocês. Então, o que vocês vão buscar é compreender de que forma podem trazer isso à tona e de que maneira, de que jeito isso vai ter maior significado para vocês. Então, mantendo essa conexão com a respiração, eu vou convidar vocês de novo para perceber esse mundo sonoro ao redor, prestando atenção nos sons e deixando que esses sons atravessem todos os corpos de vocês, os corpos físicos, emocionais, sutis e mesmo os corpos que vocês talvez nesse momento não tenham tanta consciência, mas só busquem essa permissão, busquem que o som atravesse.
Busque que o som chegue e que ele ressoe no que ele precisa. Respirando, então, busquem perceber esse mundo ao redor. Perceber que movimento tem os sons. Procurem perceber os sons mais próximos, os sons mais distantes. E que lembrança, talvez, esses sons tragam para a vida de vocês. Porque se de alguma forma vocês estão se reconectando com o presente, a partir dessa atenção com o que está acontecendo agora, vocês estão ao mesmo tempo se reconectando com a memória e com coisas que talvez vocês nem lembrem nesse momento. Se preparem que essa reconexão com os sons traz muitas possibilidades, traz muitos insights através de uma prática diária e que muito possivelmente vão ecoar nos sonhos de vocês, que vai ser uma das coisas que a gente vai comentar daqui a pouco. Com isso, vão buscando lembrar também, fazendo essa conexão com a respiração, observando de novo os pontos de contato dos pés no chão, do corpo, no lugar em que vocês estão sentados e sentadas. Vão pensando quais os sons mais familiares para vocês. Quais os sons que trazem essa sensação de prazer, de conforto, de familiaridade, de reconexão. Podem ser sons antigos, sons atuais, sons que vocês lembram, sons que vocês talvez tenham um pouco esquecidos na memória. Mas, a partir de buscar no cérebro que sons são esses e como eles se manifestam, eles vão voltando à memória de vocês. Então, algumas vezes, essa ideia de onde é que os sons estão, elas aparecem em outros momentos que não quando a gente está acordado ou acordada. Vocês vão perceber que, abrindo mais a percepção para os sonhos, para os sons, na verdade, vocês vão também incrementar a vida dos sonhos. Ela vai ficar maior. Então, um dos convites que o método da escuta profunda da Pauline Oliveiros faz é prestar atenção nos sonhos. O que significa esse prestar atenção? Não buscar uma interpretação, mas entrar em contato com a sensação que vem com os sonhos. Algumas pessoas vão perguntar, mas eu não lembro dos meus sonhos. Eu não costumo sonhar. Todo mundo sonha. Ao mesmo tempo, o que a gente lembra dos sonhos é o que a gente precisa lembrar. Então, não se frustrem, não se incomodem, não busquem lembrar de alguma coisa se naquele momento vocês não estão lembrando. Evitem, principalmente, julgar os sonhos. Pensem que os sonhos estão sempre certos. Eles são como um portal que traz exatamente o que vocês estão precisando nesse momento. Ao mesmo tempo, esse portal vem também de um exercício, então a gente precisa se abrir para ele. Buscar falar dos sonhos, todas as manhãs, por exemplo, é um ótimo exercício para isso. Vocês podem ter alguma pessoa para quem vocês contem sistematicamente os sonhos, ou vocês podem ter um diário de sonhos, ou mesmo um audiário de sonhos. Uma prática muito interessante é anotar esses sonhos assim que vocês acordam. E não busquem que tenha uma narrativa ou que seja alguma coisa muito entendível. O inconsciente de vocês sabe do que vocês estão precisando naquele momento. Então, talvez venha uma memória de um flash ou uma cena, ou talvez venha um cheiro, ou talvez venha uma cor, uma sensação. Talvez vocês sonhem com pessoas que vocês não veem há muito tempo. Talvez vocês sonhem com pessoas famosas. Mas busquem que sonhos, quer dizer, que sons tem naqueles sonhos. E tudo bem se não tiver sons. Busquem ficar atentos e atentas para isso. E, acima de tudo, não busquem interpretar. Não importa, nesse momento, qual a interpretação dos sonhos. Importa a sensação que vocês têm com eles. E se vocês não lembrarem, não tem problema. Realmente não tem problema. Com a prática, vocês vão conseguindo acessar mais elementos desse estado de sonho. E aí vem uma coisa interessante também, que a Ione, que trabalhou junto com a Pauline Oliveiros, comentava, que é a ideia de, no dia a dia, a gente buscar trazer um pouco desse estado de sonho. Por exemplo, nesse momento, talvez vocês possam olhar para o lugar onde vocês estão e pensar que vocês estão num sonho.
O que acontece num sonho? A gente tem uma espécie de intenção ou possibilidade ou aceitação que qualquer coisa pode acontecer. Então essa é a ideia de quando a gente está acordado ou acordada, a gente se colocar nesse estado de sonho, da gente buscar enxergar a realidade com outros olhos. E talvez possa acontecer que nessa sensação a gente se sinta com alguma vontade de escrever, de desenhar, de compor, de cantar, de dançar, de se movimentar de um jeito diferente. Então busquem deixar fluir essa sensação. Façam a anotação que vocês precisarem. Pode ser numa poesia, pode ser numa música, pode ser num desenho, mas lidem com isso, convidem para que isso aconteça na vida cotidiana. Usem esse estado de sonhos como um lugar de expansão da sua criatividade. E principalmente, não julguem, evitem julgar. Só deixem acontecer. E vocês vão cada vez mais alimentando que esse sonho tenha uma conexão com a vida diária. Essa é uma ferramenta bastante potente e que vai ser mais relacionada com a gente se permitir, né? Todas as ferramentas que eu vou comentar um pouco são relacionadas com essa temática do festival, que é justamente permita-se. Então, nesse momento, permita-se escutar, permita-se sonhar. Além disso, permita-se olhar para si mesmo, né? Eu vou propor uma ideia de uma mandala de sentidos, que vocês peguem realmente uma folha grande e anotem todas as coisas que vocês gostam. O que encanta vocês, o que vocês têm curiosidade, o que vocês gostam de fazer na vida. Pensem em gostar que não está ligado especificamente ao que vocês precisam, ou ao que vocês deveriam, ou ao que vocês pensam que seria bacana ou interessante, mas o que vocês gostam. Aquilo que vocês fazem quando não tem ninguém olhando, ou quando ninguém pediu para fazer alguma coisa. Ser artista vai estar muito relacionado a essa ideia de colocar em prática, de materializar as coisas que te dobram, que te instigam, que te trazem esse elemento da curiosidade e do encantamento. Então, encantamento é uma palavra-chave nessa ideia do ser artista. E a partir dessa ideia do encantamento, a gente busca pensar qual a tua poesia, o que tu queres falar e como tu queres falar. Com isso, a gente pode encontrar uma âncora ou talvez uma memória nas nossas histórias familiares, por exemplo. Nas histórias que tu gosta, nas histórias que tu lembra, nas histórias sobre a tua própria pessoa. E com isso, te perceber como uma pessoa diversa, como uma pessoa de múltiplas possibilidades. E daí pensar quais delas tu gostaria de desenvolver nesse momento. A mandala que vocês vão desenhar, ela é realmente num papel. Vocês podem usar lápis de cor, o que quiserem, né? Mas é importante que vocês olhem para isso, que seja um objeto material. E isso tem a intenção de aguçar essa escuta da gente mesmo, das músicas, dos artistas que são importantes para a gente, das referências, das coisas que nos comovem. Olhando para isso, a gente começa a construir essa ideia da materialidade do ser artista, dessa materialidade no mundo. E com isso a gente vai pensar também em uma ideia de nutrição criativa. O que te alimenta criativamente, como te alimenta, em que momento, porque se a gente está pensando em ser um artista, uma artista que é um corpo no mundo, esse corpo também precisa de nutrição criativa. E a gente vai observar quais as coisas que nos nutrem. Então, tudo isso vai estar na mandala de vocês. Pensem sobre o que é para você ser artista nesse momento e se permitam experienciar. Ao mesmo tempo, esses elementos não se propõem a ser uma resposta para a vida inteira. A gente não precisa sempre pensar que nesse momento a gente vai estar buscando uma resposta que vai valer para sempre. Ela vai valer agora para quem vocês são nesse momento. E tudo bem se a gente mudar daqui a pouco. E vai acontecer. Eu vou comentar um pouco agora sobre a ideia, algumas ideias de desenvolvimento de processos. Primeiro, de novo, sempre retornando a essa ideia da respiração, da gente prestar atenção na respiração, da gente prestar atenção em que lugar a gente está sentado e sentada, como soa o mundo à volta, que cheiros, que sensações estão acontecendo no nosso corpo, no mundo à volta. Primeiro elemento
que eu vou trazer é: prestem atenção aos insights. Percebam como as vontades e as curiosidades se manifestam no dia a dia. E percebam como as ideias sobre elas aparecem na mente de vocês. Talvez vocês possam perceber um lugar específico dentro da cabeça, talvez vocês possam perceber um lugar no corpo, talvez vocês possam perceber uma sensação diferente, de tranquilidade, ou de inquietude, ou de paz, ou de aguçamento de algum sentido, quando vocês estão percebendo que tiveram alguma ideia. Prestem atenção nisso e acolham essas ideias. Por menores que pareçam, deem importância para elas, testem, busquem colocar em prática, busquem pensar como é que elas vão se materializar para vocês naquele momento. Ao mesmo tempo, guardem em algum lugar que seja caro para vocês, que seja querido para vocês, e podem fazer um teste do dia seguinte. Vejam como é que ela reage no outro dia, percebam como no outro dia aquilo que tu criou reverbera para ti. Talvez apareçam elementos de uma grande autocrítica, talvez apareçam sentimentos de que aquilo não vale a pena, mas não tem problema, não joga fora nesse momento, faz uma coleção. Tu pode deixar decantar, deixar fermentar. Imagina que é um pão que tu está fazendo junto e essas ideias estão fazendo esse processo de fermentação também. Vai aparecer alguma coisa ali que vai te mostrar o que deve permanecer ou não e, mais do que tudo, qual o caminho que tu deve seguir. Ao mesmo tempo, busca expandir teus horizontes, explorar elementos. Pode ser mesmo dentro da tua casa. Nesse momento vai ser o que a gente vai poder ter, né? Ou na rua, ou contigo mesmo, ou explorando a tua própria voz. Tu pode ir com um gravador de celular simples, experimentando, por exemplo, os sons que podem ter na tua casa, como é que tu poderia usar de uma forma diferente algum objeto que não necessariamente é de música, mas ele pode produzir um som interessante. Então pode ser uma porta, pode ser um sofá, pode ser um piso, pode ser o teto, pode ser uma reverberação do banheiro. E aí tu pode ir gravando isso no celular e verificando como é que soa. Esses ambientes, muitas vezes, a gente não explora eles sonoramente. A gente explora nessa ideia do cotidiano e do uso que a gente tem. Então, a ideia aqui é justamente se mover de uma forma diferente. Será que a casa soa diferente se a gente caminha devagar? Será que se a gente encostar o ouvido em algum lugar específico a gente escuta outras coisas? E vai percebendo, falando mesmo, como a tua voz soa diferente em cada lugar da casa. Talvez tu possa experimentar uma fala mais lenta, talvez tu possa experimentar uma fala mais rápida, talvez tu possa experimentar uma fala mais alta, mais projetada ou mais suave. E esses elementos vão ressoar de formas diferentes. Observa isso, escuta e busca gravar o que te parecer interessante. Talvez tu possa observar como os aparelhos domésticos soam, como as chaleiras soam, como a água soa e como a tua própria voz misturada nisso traz uma sonoridade diferente. Ao mesmo tempo que a gente comentou da mandala dos sentidos, busca reservar um tempo para conhecer e ampliar as referências que tu gosta, que te alimentam e que te inspiram, e pesquisar novas referências que tu ainda não conhece. Busca que as tuas referências sejam as mais amplas possível. Percebe, por exemplo, quem são os artistas que estão produzindo. Se a gente está falando que o permitir-se ser artista envolve um corpo no mundo que tem voz e que tem expressão, as pessoas que a gente gosta da mesma forma. Então, que pessoas são essas? Que trajetória elas têm? De que lugar elas vêm? Será que são pessoas brancas? São pessoas pretas? São mulheres? São homens? São pessoas cis? São pessoas trans? Quem são essas pessoas? E que tipo de música, que tipo de artista elas são? Ao mesmo tempo, pesquisa sobre outras músicas, outras possíveis referências. Talvez tenha muita coisa que tu não tenha escutado ainda e que tu goste de escutar. E sempre tem, né? Ao mesmo tempo, busca conhecer também mais da tua própria história. Te permite esse mergulho em ti mesmo, em ti mesma. Das coisas que tu gostava, por exemplo, quando era pequena ou pequeno, que tu deixou de fazer. Talvez tenham elementos que tu gostaria de trazer de volta. Talvez tu possa olhar para as coisas que atraíam a tua atenção e te faziam passar horas fazendo alguma coisa e que talvez não estejam mais presentes no teu cotidiano de adulto ou de adulta. Mas ao mesmo tempo, em algum lugar dentro de ti,
esse gosto, esse encanto, essa curiosidade se mantém? E como isso se mantém? Ou como se transformou? Quais são as coisas que podem servir de nutrição criativa para essas coisas que tu gostava de fazer no hoje, né? Como é que tu retoma esse elemento em ti? E dentro dessa ideia também da nutrição criativa, muitas vezes outras coisas que não são diretamente artísticas podem ser alimento criativo para ti. Pensando em mim, para dar um exemplo, encontro alimento criativo na meditação, na yoga, no ler, no cozinhar, no escrever, no desenhar, no conversar, no fazer colares, por exemplo. Para mim são elementos criativos. Mas quais são os teus? Quais são os que te alimentam? O que tu gosta de fazer que busca, que traz essa reconexão contigo mesmo e te coloca em estado de atenção, em estado de criatividade, em estado de permitir-se ser artista. Essa ideia trabalha com um conceito que o portal da criatividade pode se abrir de diferentes maneiras. Pode ser que a criação musical ou sonora seja alimentada por esses trabalhos, com o desenho, com o cozinhar, com a yoga, com a meditação, mas o treino de todas elas é essa ideia da atenção focada, do se colocar no presente com concentração, de se doar naquilo que vocês estão fazendo. E essa é a ferramenta principal dos processos criativos. Ao mesmo tempo, eu coloco uma ideia da gente se registrar e se auto-observar, e com isso fazer diários sobre os processos, escrever como foi, o que chamou a tua atenção, de que forma tu ocupou o teu dia, o que aconteceu de diferente no teu dia, por exemplo, que possa ter te chamado a atenção, como foi teu sentimento e tuas sensações, o que te instigou. Experimenta com isso fazer um registro, pode ser um vídeo, pode ser som, pode ser desenho, pode ser gravação, pode ser um diário, pode ser textos, talvez sejam contos, podem ser talvez personagens que tu vai inventar, dança, movimentação do corpo. Tudo isso vai confluir para a tua expressão se materializar. Então a ideia é buscar trazer sentido para as coisas que nos fazem sentido e alimentar criativamente e ao mesmo tempo registrar esses processos e como é que eles se desenvolvem. Tem uma ideia importante também que eu quero trazer que fala do autocuidado, que busca cuidar da gente mesma, curar e integrar o teu corpo, mente e espírito por meio de terapias, de uso de óleos essenciais, de meditação, de chás, o que for fazer sentido para a tua pessoa e que esteja dentro do teu interesse para tu te cuidar. Isso vai ao encontro da gente entender que a intuição ou essa ideia da mente e espírito estão indissociados e a gente precisa reservar um tempo diariamente para isso. Ao mesmo tempo, reservar esse tempo para o autocuidado e para a criação. Então, organiza o teu tempo, tua agenda, teus compromissos, tuas prioridades, para que o teu fazer artístico tenha tempo para se desenvolver e para germinar. Com isso, o convite também é para estabelecer um compromisso com o teu desejo, com a tua vontade, com a tua curiosidade artística e te convidar para te dedicar a ele, investigar esse desejo, observar as suas ramificações e desdobramentos e procurar conhecer mais sobre cada um deles. Planejar teus processos artísticos e criativos é se colocar nesse caminho artístico, que é se permitir experienciar. Compreender, então, que o processo artístico acontece no fazer, não no pensar sobre ele. E, ao mesmo tempo, a gente vai planejar, vai traçar metas e rumos, mas quando a gente começar, a gente vai entender que pode ser tudo diferente, que o próprio caminho, o próprio processo artístico vai mostrar de que forma tu precisa desenvolver. A gente está falando sobre ser artista, não como alguma coisa que é muito distante da gente, mas como alguma coisa que vai fazer parte do nosso cotidiano. A gente vai traçar milimetricamente esse caminho. A gente vai pensar sobre como realizar, vai planejar, vai projetar, vai prestar atenção nos sonhos, vai prestar atenção nos sons à nossa volta, vai buscar alguém para quem a gente goste de contar os nossos sonhos, vai fazer diários, vai nos nutrir, achar as coisas que nos nutrem criativamente, vai planejar o nosso tempo e, ao mesmo tempo, a gente vai entender que algumas coisas vão se modificar ao longo do percurso e tá tudo certo. A gente vai ser surpreendido, por exemplo,
por um pôr do sol estonteante em algum lugar e vai ficar um pouco mais ali. A gente vai mudar alguns planos, porque talvez hoje seja um dia de lua cheia e a gente queira ficar um pouco mais ali, observando essa lua. Talvez a gente se perca e se encontre em alguma conversa significativa. Talvez a gente se sinta seduzido por um livro, por exemplo, e a gente queira escrever sobre ele. Talvez a gente precise muito fazer alguma música a partir de um som que a gente ouviu. Tudo isso faz parte, porque contemplando essa beleza e pensando sobre ela, a gente vai observar que existe esse desdobramento em outras cores. A gente vai perceber que um novo caminho se abriu e talvez a gente queira andar por esse caminho. Isso significa se deixar levar pelos processos. Então, vai fazer parte do trabalho, planejar tudo o que a gente vai fazer e, ao mesmo tempo, se permitir se deixar levar pelos processos que forem acontecendo. Ao mesmo tempo, eu sugiro que vocês improvisem, que vocês cantem, toquem, andem de um jeito diferente, brinquem, se movimentem, dancem. E busquem parcerias. Busquem estar com pessoas que fazem bem para vocês, com pessoas que vocês gostam, para rir, para se divertir, para inventar, para criar junto, para trocar ideias, para improvisar e entender que a partir da proposição desses jogos, dessas brincadeiras, da improvisação, do se divertir fazendo e experimentando sons, que vocês vão estar materializando as coisas que vocês gostam e o jeito de ser artista que melhor representa vocês. Observem as sensações que vocês têm quando estão se divertindo e observem que todo o processo precisa estar cheio dessas sensações para que o produto final esteja cheio delas também. Para finalizar, lembra de periodicamente retornar à pergunta com que a gente começou essa conversa e escreve sobre ela ou grava um áudio buscando responder o que ela significa para ti nesse momento. Quem é você como artista? Que artista você deseja ser? E como o ser artista se manifesta na sua vida em cada dia? Que espaço que tem? Encontra aí a tua verdade. Pensa de que forma tu está existindo e, ao mesmo tempo, ao que tu está resistindo. Se acontece uma resistência, dissolve. Pensa em dissolver essas resistências quanto à tua própria prática e coloca no dia a dia esse espaço de ser artista. Pensa que a curiosidade é o fator que nos move e instiga a conhecer mais, a descobrir, a investigar e se reinventar. E te diverte com isso. Precisa ter uma sensação de nutrição durante os processos. Então busca quais as atividades dessas que a gente comentou que te faz sentir nutrido, nutrida. E pensa que durante todo o processo essas qualidades precisam estar junto com as tuas ações. Porque assim todos os processos desse desenvolvimento do ser artista vão ter essa mesma qualidade, nutrição. E esse espaço onde tu pode exercitar a curiosidade e a reinvenção. Com isso, pensa em criar as tuas próprias narrativas, os teus enredos, teus personagens. Pensa que a história é tua e é tu que vai decidir que história tu queres contar. Pensa que se trata de deixar fluir a pessoa que tu já é. Não se trata de inventar, mas de redescobrir, de deixar vir, de reconectar. Ao mesmo tempo, não só a pessoa que tu já és, mas a que tu quer ser, a que tu quer inventar, a que tu quer colocar em prática na tua vida, a que tu quer vivenciar. E com isso, experimenta ser essa pessoa todos os dias. Experimenta colocar em prática, experimenta trazer esse espaço onde tu vai poder inventar a pessoa que tu quer ser. Porque a criação, o ser artista, envolve esse se reinventar, se colocar em movimento e com o movimento se colocar no fluxo. Olhar para onde a gente está e como a gente está e, ao mesmo tempo, se reconstruir como voz, como pessoa e como lugar. Esse permitir-se ser artista é permitir-se também contar várias histórias sobre nós mesmas e sobre nós mesmos.
é se permitir pensar quem a gente quer articular nesse dia e nesse espaço, nesse fluxo, e pensar como a gente vai achar esse espaço para praticar isso. Espero que tenha sido produtivo, espero que vocês tenham se sentido nutridos e nutridas, que aumentem as suas escutas e que se permitam. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe a programação pelo festivalcamomila.com.br e acesse as nossas redes, @Festival Camomila. Lembrando que o Festival Camomila é realizado pela Guria Produtora e temos como patrocinador a Unimed Natal e a Prefeitura do Natal através da Lei de Incentivo à Cultura de Djalma Maranhão. E não esqueça, permita-se. Oh, grande lua, é hora de iluminar. Oh, grande lua, é hora de iluminar. Oh, grande